Naquela manhã cinzenta de segunda-feira, o portão do colégio Montserrat se abriu como todos os dias, mas para Davi Ferreira, de 12 anos, entrar ali era como atravessar a porta de um tribunal onde ele já havia sido condenado antes mesmo de falar uma única palavra. O uniforme impecável que sua mãe havia passado com cuidado na noite anterior não conseguia esconder o peso curvado dos seus ombros. A mochila nova, comprada com esforço no início do ano, pendia de lado, como se a tela soubesse que o menino já não tinha forças para sustentar mais nada. Davi caminhava devagar pelo pátio cheio de crianças rindo, correndo, se empurrando, vivendo leveza que parecia ter sido arrancada dele havia muito tempo. Do alto da escadaria central, os alunos do 8º ano observavam quem chegava, como juízes silenciosos de um mundo cruel onde bastava um tropeço repetido para que alguém virasse piada permanente. E Davi era piada permanente. Não porque fosse agressivo, nem porque quisesse aparecer, mas porque errava. Errava lendo em voz alta. Errava nas contas de matemática. Errava quando precisava responder rápido. Errava quando o professor fazia perguntas diante da turma inteira e todos os olhos se voltavam para ele como se esperassem um espetáculo humilhante que nunca decepcionava. Davi já não era visto como um menino. Era visto como o burro da sala. Quando passou pelo corredor do bloco B, ouviu os primeiros sussurros. Olha lá, o gênio chegou. Será que hoje ele consegue escrever o próprio nome sem errar? Cuidado, senão ele vai pedir para desenhar em vez de responder. As risadas vieram baixas, mas cortantes. Davi apertou os dedos contra a alça da mochila e seguiu sem olhar para ninguém. Ele aprenderá, da forma mais dolorosa possível, que reagir só piorava. Se reclamasse, diziam que ele era sensível demais. Se calasse, diziam que era porque não entendia nada mesmo. Em qualquer cenário, ele perdia. Na sala 8B, a professora de português, Sônia Valverde, já organizava os papéis sobre a mesa quando ele entrou. Mulher elegante, voz firme, coque impecável, era conhecida por sua disciplina rígida e por não tolerar erros básicos. Para ela, errar uma vez podia ser descuido. Errar sempre era falta de esforço. Assim que viu Davi entrando, lançou um olhar rápido por cima dos óculos e disse, diante da turma inteira, Senhor Davi, espero que hoje o senhor tenha resolvido abrir o caderno em casa. Não é possível viver de adivinhação. Alguns alunos riram. Davi sentiu o rosto queimar. Sentou-se no fundo, perto da janela, no lugar que escolhera não por conforto, mas porque dali era mais fácil fingir que o mundo estava longe. Abriu o caderno e fitou as linhas em branco como quem encara um deserto. As palavras, para ele, nunca vinham como para os outros. Às vezes pareciam embaralhadas. Às vezes pareciam escapar. Às vezes ele sabia exatamente o que queria dizer, mas não conseguia organizar aquilo em letras que fizessem sentido. Era como ter uma casa inteira dentro da cabeça e encontrar sempre a porta trancada. Na primeira aula, a professora pediu leitura em voz alta. Davi já sentiu o coração acelerar antes mesmo de ouvir o próprio nome, porque sempre ouvia. Era como se o destino gostasse de humilhá-lo com antecedência. Davi, continue o parágrafo onde Mariana parou. A turma virou em sua direção. Ele engoliu seco, aproximou o livro do rosto e começou. A personagem decidiu caminhar pelo, travou. A palavra estava ali, simples, imóvel na página, mas na cabeça dele ela se embaralhava, mudava de lugar, zombava dele. Alguns colegas já riam antes mesmo de ele recomeçar. Pelo vale, Davi, disse a professora com impaciência. Está escrito vale. Não é possível que você não veja isso. Mais risadas. Ele tentou continuar. Pelo vale escuro, completou o menino na primeira fila, fingindo piedade. Coitado, professora. Acho que ele precisa voltar para o jardim de infância. A sala explodiu em gargalhadas. Davi abaixou o livro lentamente. Não chorou. Já tinha aprendido que chorar em público só tornava tudo mais memorável para os outros. Mas algo dentro dele murchou mais uma vez, como uma planta esquecida num quarto sem sol. Sônia respirou fundo e fechou o livro com um estalo seco. Chega. Sente-se. Depois não diga que eu não tento. Você precisa decidir se quer continuar sendo motivo de chacota ou se quer amadurecer. A frase ficou pairando no ar. Motivo de chacota. Como se ele tivesse escolhido aquilo.
Como se acordasse de manhã e pensasse: hoje vou falhar diante de todo mundo para tornar a aula mais interessante. No intervalo, Davi não foi ao pátio. Levou seu lanche até os fundos do prédio administrativo, perto da área de serviço, onde quase ninguém passava. Ali, entre paredes descascadas, baldes empilhados e o cheiro de desinfetante misturado ao de café recém-passado, ele encontrava um silêncio raro. Sentou-se no degrau de cimento e tirou da mochila um caderno de folhas grossas que jamais mostrava para ninguém. Não era o caderno da escola. Era o caderno das coisas que ele escondia. Ao abri-lo, a tristeza de seu rosto parecia mudar de forma. Ali estavam desenhos detalhados, impressionantes, de prédios, pontes, máquinas, cidades suspensas, ruas do futuro, casas na árvore com estruturas impossíveis, labirintos mecânicos que se encaixavam com precisão espantosa. Cada página revelava um menino que a escola nunca via. Um menino atento, criativo, minucioso, capaz de imaginar o que ninguém ao redor sequer pensava. Enquanto desenhava, Davi respirava melhor. Era como se o mundo, por alguns minutos, finalmente falasse a língua dele. Você que fez isso, a voz, vinda logo atrás, o fez fechar o caderno num reflexo assustado. Davi se virou depressa e viu uma mulher segurando um esfregão com uma das mãos e um pano úmido na outra. Devia ter pouco mais de 40 anos, pele morena, cabelos presos num coque simples, rosto cansado e olhos curiosos, mas calmos. Ele já a tinha visto algumas vezes pelos corredores. Era a nova faxineira do colégio. Alguns professores a chamavam de Lúcia. Desculpa, disse ela com gentileza. Não queria assustar você. Só passei e vi um pedaço do desenho. Era bonito demais para eu fingir que não o vi. Davi apertou o caderno contra o peito. Não é nada. Lúcia inclinou a cabeça, como quem reconhece uma mentira triste sem querer desmenti-la. Nada não é. Eu vi linhas retas demais para ser nada. Vi detalhe demais para ser nada. Vi imaginação demais para ser nada. Ele a olhou desconfiado. Não estava acostumado com adultos que falassem daquele jeito com ele. Quase todos o olhavam como um problema esperando solução. Aquela mulher parecia olhar como se ele fosse um mistério esperando ser entendido. Foi você mesmo que fez? Ela perguntou. Davi hesitou. Depois respondeu quase num sussurro. Foi. Lúcia sorriu de um jeito pequeno, mas verdadeiro. Então você enxerga coisas que muita gente não enxerga. Ele franziu a testa. Não. Eu só desenho. Só desenha. Tem adulto que passa a vida inteira sem conseguir imaginar uma linha do jeito que você imaginou aí. Davi desviou o olhar. Elogios o deixavam desconfortável porque pareciam sempre vir acompanhados de alguma piada depois. Mas naquela voz não havia deboche. Havia outra coisa. Respeito. Talvez fosse isso que o desarmava tanto. Lá dentro eles dizem que eu sou burro. Ele soltou de repente, sem saber por quê. Talvez porque estava cansado de guardar tudo sozinho. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse olhado para ele sem pressa de concluir alguma coisa. Lúcia não respondeu de imediato. Sentou-se no degrau ao lado, sem se importar com o uniforme simples ou com o balde que deixará encostado na parede. Quem diz isso? Todo mundo. Os alunos. Alguns professores também. Minha professora de português vive dizendo que eu não presto atenção. O de matemática fala que eu tenho preguiça de pensar. Meu padrasto fala que eu puxei o lado fraco da família. Minha mãe não fala, mas eu vejo na cara dela que está cansada. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para frente, como se estivesse escolhendo com cuidado as palavras. Tem muita gente nesse mundo que confunde dificuldade com burrice. E tem muita gente que chama de preguiça aquilo que nunca tentou entender. Davi mordeu o lábio inferior. Se eu não sou burro, então por que eu erro tudo? Você erra tudo ou erra do jeito que eles querem que você acerte? A pergunta bateu no peito dele de um jeito estranho. Nunca ninguém tinha colocado as coisas assim. Para Davi, errar era errar. Ponto. Não existiam versões. Eu não sei. Lúcia estendeu a mão devagar. Posso ver o caderno? Ele hesitou, mas entregou. Lúcia abriu com cuidado, passando as páginas como quem folheia algo precioso. Seus olhos foram se arregalando aos poucos. Em uma página, havia a planta baixa de uma casa com divisões milimetricamente pensadas. Em outra, um viaduto com encaixes complexos.
Em outra, uma sala de aula ideal, desenhada com uma lógica visual tão sofisticada que parecia saída da cabeça de um arquiteto experiente. Davi, isso aqui não é desenho de menino burro. Ele deu um riso amargo. Mas prova de português não se passa com desenho. Talvez não. Mas talvez seja exatamente aí que eles estejam errando com você. O sinal do fim do intervalo tocou, estridente, arrancando os dois daquele pequeno refúgio. Davi se levantou sem vontade. Antes de ir, Lúcia devolveu o caderno e disse baixo, para que só ele ouvisse. Escuta uma coisa. Nem sempre a escola reconhece logo quem a pessoa realmente é. Às vezes, ela só sabe medir um tipo de inteligência e chama o resto de defeito. Mas eu olhei esse caderno, e quem chamou você de burro ainda não enxergou nem metade. Davi ficou parado por um segundo, segurando o caderno contra o peito com mais força do que antes. Era a primeira vez, em muito tempo, que uma frase não doía ao entrar. Pela primeira vez, algo dentro dele não tinha sido esmagado. Tinha se movido. Bem pouco. Quase nada. Mas o suficiente para que, ao voltar para a sala naquele dia, ele se sentisse estranhamente acompanhado. Na última aula, o professor de matemática resolveu fazer uma atividade no quadro. Chamou 3 alunos. Depois, como se obedecesse a algum ritual cruel, chamou Davi também. Venha, vamos ver se hoje sai alguma coisa. Davi andou até a lousa ouvindo os cochichos começarem outra vez. O giz tremia entre seus dedos. A equação parecia simples para os outros, mas para ele os números perdiam sentido quando ficavam isolados, secos, parados. Ficou olhando sem conseguir começar. Não sabe nem por onde vai? Perguntou o professor, já impaciente. A turma ria baixinho. Davi apertou o giz. Eu sei, eu só. Você só nada, Davi. Ou sabe ou não sabe. Sinceramente, acho que já está claro para todo mundo. Um menino no fundo falou alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Burro mesmo. Desta vez, a palavra não veio como surpresa. Veio como golpe repetido. Mas, por algum motivo, junto com a dor, surgiu também a lembrança dos olhos de Lúcia passando por seus desenhos. Surgiu a voz dela dizendo que talvez o problema não fosse ele, mas a forma como tentavam medi-lo. Surgiu a possibilidade, ainda frágil, quase absurda, de que existisse alguma verdade sobre ele que ninguém ali conhecia. Davi largou o giz sobre a bandeja da lousa e voltou para o lugar sem responder. O professor resmungou qualquer coisa sobre falta de atitude. Os colegas riram de novo, mas naquele fim de tarde, quando o colégio começou a esvaziar e ele passou mais uma vez pela área de serviço, viu Lúcia enxugando o chão do corredor lateral. Ela levantou os olhos, encontrou os dele, sem dizer nada, apenas fez um gesto leve com a cabeça, como quem dissesse que ainda estava ali. Davi foi para casa levando nas costas a velha humilhação de sempre, mas também uma inquietação nova. Quem ele realmente era? E por que uma faxineira que mal conhecia parecia enxergar nele alguma coisa que professores, colegas, até a própria família nunca tinham visto? Naquela noite, enquanto os gritos do padrasto ecoavam da cozinha e sua mãe fingia normalidade servindo a janta em silêncio, Davi abriu o caderno escondido de novo. Ficou olhando para os desenhos espalhados pelas páginas, para aquelas cidades impossíveis, para aquelas estruturas que só existiam porque sua mente insistia em criá-las. E, pela primeira vez em muitos anos, antes de dormir, ele não pensou apenas no quanto doía ser chamado de burro. Pensou na pergunta que não o deixava em paz. E se a faxineira estivesse certa? Na manhã seguinte, Davi acordou antes do despertador. Não porque tivesse vontade de ir para a escola, mas porque a pergunta da noite anterior ainda martelava em sua cabeça como um eco que se recusava a desaparecer. Ele ficou deitado alguns minutos olhando para o teto rachado do quarto, tentando entender por que aquelas palavras, vindas de alguém que ele mal conhecia, tinham mexido tanto com ele. A mesma escola, os mesmos professores, as mesmas humilhações. Nada tinha mudado. E, ainda assim, alguma coisa parecia fora do lugar. Quando chegou ao colégio, o portão, o pátio e os corredores estavam exatamente como sempre. As vozes, as risadas, os olhares atravessados. Tudo igual. Só que, pela primeira vez, Davi não entrou totalmente vazio. Havia um pequeno ruído dentro dele, uma dúvida que,
De algum jeito estranho, parecia mais forte que a certeza de sempre. Na primeira aula, a professora Sônia voltou a cobrar leitura. Desta vez, chamou outro aluno, mas Davi já não prestava atenção nas palavras que vinham do livro. Ele estava lembrando da forma como Lúcia havia olhado seus desenhos. Não era pena, não era ironia. Era como se ela tivesse visto algo que ele próprio nunca tinha conseguido explicar. No intervalo, como de costume, ele não foi ao pátio. Caminhou direto para os fundos do prédio administrativo. Só que, desta vez, não foi apenas para fugir. Foi para encontrar. Lúcia já estava lá, ajoelhada, torcendo um pano dentro de um balde de água com sabão. Ao vê-lo, levantou o rosto e sorriu de leve, como se já esperasse por ele. Achei que você vinha. Davi hesitou antes de se aproximar. Por quê? Porque quem carrega pergunta no peito não consegue ignorar por muito tempo. Ele não respondeu. Sentou-se no mesmo degrau do dia anterior e tirou o caderno da mochila, segurando com menos rigidez do que antes. Você falou ontem que eu não sou burro. Falei. Todo mundo acha que eu sou. Nem todo mundo. Ele olhou para ela. Só você acha que não. Lúcia torceu o pano mais uma vez, levantou-se e se sentou ao lado dele. Não é questão de achar, é questão de ver. E o que você viu? Ela fez um gesto com a cabeça em direção ao caderno. Abre. Davi abriu devagar. Lúcia passou algumas páginas até parar em um desenho de uma ponte complexa, cheia de detalhes, com estruturas que se encaixavam de forma precisa. Você desenhou isso pensando em quê? Eu não sei, só fui fazendo. Você pensou no peso que cada parte teria? Ele franziu a testa. Sem perceber, acho. Pensou em como as partes se sustentam? Acho que sim. Pensou no caminho que as pessoas fariam atravessando isso? Sim. Lúcia cruzou os braços e o encarou com calma. Isso aqui é raciocínio. Davi piscou, confuso. Mas eu erro matemática. Você erra do jeito que te ensinam matemática. A frase ficou suspensa no ar. Ele nunca tinha separado as duas coisas. Para ele, matemática era aquilo que o professor escrevia na lousa. E ele falhava ali. Sempre. Lúcia pegou um pedaço de giz esquecido no chão e começou a desenhar no concreto ao lado. Se eu te falar que isso aqui é uma conta, você entende? Ela desenhou 2 caixas de um lado e 3 do outro. É só um desenho. Mas e se eu disser que isso aqui precisa ficar equilibrado? Davi inclinou o corpo, interessado sem perceber. Equilibrado como? Se de um lado tem 2 caixas e do outro 3, o que falta aqui para ficar igual? Ele pensou alguns segundos. Falta uma caixa do lado que tem 2. Lúcia sorriu. Então você resolveu uma equação. Davi arregalou os olhos. Mas isso não é matemática. É sim. Só não está no formato que te ensinaram. Ele ficou em silêncio, olhando para o desenho simples no chão como se fosse algo muito maior do que parecia. Então, porque lá na sala eu não consigo, porque lá eles te dão símbolos antes de te dar sentido. Davi sentiu algo diferente se encaixar dentro dele. Não era certeza ainda. Era mais como uma porta destrancando devagar. Lúcia continuou. Tem gente que aprende vendo. Tem gente que aprende ouvindo. Tem gente que aprende fazendo. E tem gente que precisa transformar tudo em imagem para entender. Ela apontou para o caderno. Você claramente é esse tipo. Davi respirou fundo. Então eu não sou burro? Lúcia olhou direto nos olhos dele. Você é um menino que nunca foi ensinado do jeito certo. As palavras entraram mais fundo do que qualquer explicação. Era como se alguém tivesse, finalmente, colocado em ordem um caos que ele carregava há anos. Mas e a escola? A escola é só um jeito de ensinar. Não é o único. E eu faço o quê? A pergunta saiu mais desesperada do que ele pretendia. Lúcia ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse medindo o peso do que diria a seguir. A gente descobre juntos. Davi olhou para ela, surpreso. A gente, se você quiser. Ele não respondeu de imediato. Nunca tinha tido alguém que dissesse aquilo com tanta naturalidade. Como se ajudá-lo não fosse um favor, nem um sacrifício, mas algo simples. O sinal tocou novamente. Você vem amanhã? Ela perguntou. Davi fechou o caderno devagar. Venho. Naquela tarde, durante a aula de matemática, o professor passou uma equação no quadro. Os alunos começaram a copiar. Davi olhou para os números.
Pela primeira vez, tentou imaginar caixas, pesos, equilíbrio. Não resolveu tudo. Não virou um gênio de repente. Mas algo mudou. Ele não travou imediatamente. Pensou. Tentou. Errou? Sim. Mas errou diferente. Quando o professor passou entre as carteiras, parou ao lado dele. Ainda não entendeu nada, né? Davi não respondeu. Mas, pela primeira vez, aquela frase não o destruiu completamente. Por quê? Em algum lugar dentro dele, começava a nascer a suspeita de que talvez o problema não fosse simplesmente não entender. Na saída, ele voltou para a área de serviço. Lúcia estava lá, como prometido. Hoje a gente vai tentar de novo, ela disse. E se eu errar? Ela deu um pequeno sorriso. Então a gente descobre outro jeito. Davi sentou ao lado dela, abriu o caderno. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de esconder aquilo que sabia fazer. Naquele fim de tarde, entre baldes, panos e o cheiro forte de produto de limpeza, começou algo que nenhum professor, nenhum colega e nenhuma nota tinham conseguido começar antes. Davi não estava sendo corrigido, estava sendo entendido. E isso mudava tudo. Nos dias que se seguiram, algo silencioso começou a acontecer na rotina de Davi. Nada que chamasse a atenção imediata dos professores, nada que fizesse os colegas pararem de rir, nada que alterasse as notas de um dia para o outro. Mas, dentro dele, uma engrenagem antiga, enferrujada pelo medo e pela repetição das derrotas, começou a se mover. Todas as tardes, depois das aulas, ele encontrava Lúcia nos fundos do colégio. Às vezes na área de serviço, às vezes no corredor lateral, às vezes no pequeno jardim esquecido atrás do ginásio. Não havia quadro, nem carteira, nem silêncio perfeito. Havia baldes, chão molhado, barulho distante de alunos indo embora. E, ainda assim, ali, pela primeira vez, Davi conseguia pensar. Lúcia não começava com regras. Começava com perguntas. Se isso aqui fosse um desenho, como você faria? Se esse problema fosse uma história, quem seriam os personagens? Se essa conta fosse uma ponte, o que sustenta o quê? Davi demorou a entender o que ela fazia, mas, aos poucos, percebeu que não estava mais tentando decorar. Estava tentando visualizar, transformar, traduzir. Em matemática, números deixaram de ser símbolos soltos e passaram a ser pesos, caixas, caminhos. Em português, textos deixaram de ser blocos confusos e passaram a ser histórias com começo, meio e fim. Em ciências, conceitos viraram experiências imaginadas, quase palpáveis. E, pela primeira vez, ele começou a acertar. Não tudo, não sempre, mas o suficiente para que ele próprio percebesse. Numa terça-feira, durante uma atividade simples de matemática, o professor escreveu uma equação no quadro e pediu que resolvesse no caderno. Davi ficou olhando alguns segundos. Imaginou as caixas. Imaginou o equilíbrio. Fez a conta devagar. Quando terminou, olhou ao redor. Alguns colegas ainda estavam começando. Ele tinha resolvido. Sentiu um calor estranho no peito. Não era orgulho. Ainda não. Era mais como um alívio cuidadoso, como alguém que pisa em terreno firme depois de muito tempo andando em areia movediça. O professor passou pelas carteiras, olhou o caderno dele e fez uma pausa. Acertou. Davi levantou os olhos, esperando alguma ironia, mas não veio nada além de um leve aceno de cabeça. Continue assim. Foi pouco. Para qualquer outro aluno, seria insignificante. Para Davi, foi a primeira vez em muito tempo que um adulto não o corrigiu, não o expôs, não o diminuiu. Apenas reconheceu. Naquele dia, no encontro com Lúcia, ele contou. Eu acertei uma conta sozinho. Ela sorriu, mas não se surpreendeu. Claro que acertou. Mas antes eu não acertava nada. Antes você não tinha sido ensinado do jeito que funciona para você. Davi ficou olhando para o chão. Por que ninguém percebeu isso antes? Lúcia demorou a responder. Porque é mais fácil chamar alguém de burro do que tentar entender como ele pensa. A frase ficou ecoando. Nos dias seguintes, a mudança começou a se tornar visível, ainda que sutil. Davi já não evitava completamente levantar a cabeça durante as aulas. Já não travava imediatamente diante de um exercício. Ainda errava, sim, mas agora havia tentativa antes do erro.
E isso mudava a forma como ele se sentia. Alguns colegas começaram a perceber. Você acertou isso. Um deles perguntou, olhando o caderno. Foi sorte, Davi respondeu, sem saber ainda como lidar com aquilo. Mas não era sorte. Na aula de português, a professora pediu uma pequena redação. Davi ficou olhando o tema por alguns segundos. Um desafio que você superou. Antes, ele teria travado ali mesmo, mas lembrou das palavras de Lúcia. Transforma em história. Ele começou a escrever, não com palavras perfeitas, não com ortografia impecável, mas com ideia, com sequência, com começo, meio e fim. Quando entregou, sentiu o coração acelerar, não de medo puro, como antes, mas de expectativa. 2 dias depois, a professora devolveu as redações. Davi abriu a folha devagar. Havia erros marcados, como sempre, mas havia também algo que ele nunca tinha visto antes. Um comentário. Boa construção de ideia. Continue desenvolvendo. Ele leu aquilo 2 vezes, como se precisasse confirmar que não estava imaginando. Boa construção de ideia. Naquele mesmo dia, correu para encontrar Lúcia. Ela leu o comentário com atenção. Viu só? Mas ainda tem erro. Claro que tem. Você está aprendendo. Errar faz parte. Mas ninguém nunca disse que eu estava indo bem em alguma coisa. Ela devolveu o papel para ele. Então começa a se acostumar. Davi ficou em silêncio. Não era fácil simplesmente acreditar. Anos ouvindo o contrário não desapareciam em poucos dias. Mas algo estava mudando. Lentamente, sim, mas mudando. Só que, enquanto Davi evoluía, algo começava a chamar a atenção. A professora de matemática percebeu primeiro. Davi, venha resolver essa no quadro. Ele congelou por um segundo, mas lembrou das caixas, do equilíbrio. Caminhou até a lousa. Fez a conta devagar. Acertou. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, como se ninguém soubesse exatamente como reagir. Desde quando você resolve isso? Ela perguntou, desconfiada. Davi hesitou. Eu estou tentando entender melhor. A professora cruzou os braços. E quem está te ajudando? Ele engoliu seco. Ninguém. Ela estreitou os olhos. Curioso. Na saída da aula, 2 colegas se aproximaram. Você está colando? Não. Então como você começou a acertar? Davi não respondeu. Não sabia se devia contar. Não sabia o que fariam com aquela informação. Naquele mesmo dia, durante encontro com Lúcia, ele comentou. Eles estão achando estranho. É normal. E se descobrirem? Descobrirem o quê? Que você me ajuda. Lúcia ficou em silêncio por um instante. E qual é o problema? Davi olhou para ela. Você é faxineira. Ela sustentou o olhar dele, firme, mas sem dureza. E daí? Eles não vão gostar. Ela deu um leve sorriso. Eles já não gostam de você. Isso não muda nada. Davi não conseguiu evitar um pequeno riso. Mas depois ficou sério. Eu tenho medo de estragar tudo. Lúcia colocou a mão sobre o caderno dele. Você não está estragando nada. Você está começando a construir. Naquela noite, em casa, Davi tentou fazer a lição sozinho. Pela primeira vez, conseguiu resolver mais da metade sem travar. Errou algumas coisas, sim, mas não desistiu no meio. Não fechou o caderno com raiva. Não jogou o lápis na mesa. Quando terminou, ficou olhando para as respostas, como se estivesse vendo algo que não reconhecia completamente. Era ele, só que diferente. Nos dias seguintes, a evolução continuou. Pequena, consistente, real. E, com ela, veio algo novo. Não era confiança plena ainda, mas já não era mais vergonha constante. Era uma espécie de curiosidade sobre si mesmo. Só que, enquanto Davi começava a descobrir quem poderia ser, o mundo ao redor começava a se perguntar o que estava acontecendo. E nem todo mundo estava disposto a aceitar essa mudança em silêncio. A mudança de Davi, que até poucos dias antes parecia invisível, começou a incomodar mais do que chamar atenção. No começo foram apenas olhares atravessados, cochichos nos corredores, comentários soltos que misturavam curiosidade com desconfiança. Mas, como tudo naquele ambiente, não demorou para que aquilo deixasse de ser observação e se tornasse julgamento. Na quinta-feira,
Durante a aula de matemática, a professora decidiu aplicar um exercício surpresa. Nada anunciado, nada preparado. Um teste rápido para avaliar o nível real da turma, como ela mesma disse ao distribuir as folhas. Davi sentiu o coração acelerar. Antes, esse tipo de situação era sentença certa de fracasso. Mas agora havia algo diferente. Ele respirou fundo, lembrou das explicações de Lúcia, das imagens, dos equilíbrios. Começou a resolver. Não foi perfeito, não foi rápido, mas foi possível. Quando terminou, olhou ao redor. Muitos ainda estavam na metade. Alguns cochichavam, outros já pareciam desistindo. A professora recolheu as folhas e, no fim da aula, corrigiu ali mesmo, diante da turma. Mariana, 8. Lucas, 7. Renata, 9. Os números iam sendo ditos com naturalidade, até que ela parou por um segundo, olhando para uma das folhas. Davi, 8,5. O silêncio que se formou não foi de admiração, foi de estranhamento. Alguns alunos se entreolharam, outros franziram a testa. Um ou dois soltaram um riso curto, desacreditado. A professora levantou os olhos. Desde quando você tira essa nota? Davi não respondeu de imediato. Eu consegui entender melhor. Entender melhor como? Ele sentiu o peso da pergunta. Não era curiosidade genuína. Era investigação. Estudando, a professora cruzou os braços. Curioso, muito curioso. A aula terminou com um clima diferente. Não havia mais apenas a figura do menino que errava tudo. Havia uma quebra. E quebras, naquele ambiente, nunca eram bem recebidas. No corredor, os comentários vieram mais diretos. Tem coisa errada aí. Ele deve estar colando. Ou alguém está fazendo as tarefas para ele. Davi ouviu tudo em silêncio, mas, desta vez, não abaixou a cabeça imediatamente. Não respondeu, mas também não se encolheu como antes. Aquilo, por si só, já incomodava. No fim do dia, quando encontrou Lúcia, contou o que tinha acontecido. Você tirou 8,5? Ela perguntou, com um brilho discreto nos olhos. Tirei. E o que você sentiu? Davi pensou por um instante. Estranho. Por quê? Porque parecia que não era eu. Lúcia apoiou o balde no chão. Mas era. Ele respirou fundo. Eles acham que eu estou colando. Ela deu um leve sorriso. Quando você não acerta nada, te chamam de burro. Quando começa a acertar, acham que é mentira. Isso diz mais sobre eles do que sobre você. Davi ficou em silêncio. A professora perguntou quem está me ajudando. E você disse? Disse que ninguém. Lúcia assentiu devagar. E como você se sentiu mentindo? Ele desviou o olhar. Não gostei. Ela não respondeu de imediato. Tem hora que a gente precisa escolher entre se proteger e se explicar. E eu fiz certo? Por enquanto, fez o que precisava. Mas a tensão não parou ali. No dia seguinte, Davi foi chamado até a sala da coordenação. Ele entrou devagar. Do outro lado da mesa estavam a coordenadora pedagógica e a professora de matemática. Sente-se, Davi. Ele sentou. Recebemos algumas observações sobre sua evolução recente. Observações? A coordenadora entrelaçou os dedos. Você saiu de um rendimento muito baixo para notas consideravelmente altas em pouco tempo. Davi sentiu o corpo enrijecer. Eu estou tentando estudar melhor. A professora interveio. Sozinho? Ele hesitou. Sim. A coordenadora inclinou levemente a cabeça. Davi, você precisa entender que não estamos aqui para te punir, mas precisamos garantir que o processo seja honesto. Honesto? Ela manteve o tom calmo. Alguém está te ajudando com as tarefas? Ele ficou em silêncio por um segundo que pareceu mais longo do que deveria. Não. A professora o encarou com mais firmeza. Tem certeza? Tenho. A coordenadora suspirou. Tudo bem. Vamos continuar acompanhando. Davi saiu da sala com o peito apertado. Não por culpa, mas por sentir que, de alguma forma, estava sendo colocado à prova de um jeito que não conhecia. Naquele dia, quando chegou ao encontro com Lúcia, estava mais quieto. Eles me chamaram na coordenação. Ela parou o que estava fazendo. E aí? Acham que eu estou fazendo alguma coisa errada. Lúcia respirou fundo. Você está? Não. Então não tem nada de errado. Mas parece que tem. Ela se aproximou.
Sabe qual é o problema? Qual? Eles nunca te viram acertar. Então não sabem lidar com isso. Davi ficou olhando para ela. E agora? Agora você continua. E se eles descobrirem? Ela o encarou com calma. Descobrirem o quê? Que você aprendeu? Ele não respondeu. Na segunda-feira seguinte, a situação escalou. O professor de matemática anunciou uma prova maior, abrangendo todo o conteúdo recente. Sem aviso prévio. Sem revisão. Quero ver quem realmente aprendeu. A frase ecoou na sala. Davi sentiu o estômago apertar. Aquilo não era apenas uma prova. Era um teste, não só de conteúdo, mas de credibilidade. Durante a prova, tentou manter a calma. Transformou os problemas em imagens, em histórias, em estruturas. Algumas questões fluíram, outras exigiram mais esforço. Mas ele não travou como antes. Quando terminou, sentiu algo diferente. Não certeza, mas confiança suficiente para não se odiar antes do resultado. 3 dias depois, a professora devolveu as provas. Davi abriu a folha. 9. Ele ficou olhando para o número como se não pertencesse a ele. A professora, porém, não demonstrou satisfação. Isso confirma ainda mais a minha dúvida. Davi levantou os olhos. Que dúvida? Ela apoiou as mãos na mesa. Que você não está fazendo isso sozinho. A sala ficou em silêncio. Se alguém está te ajudando, é melhor falar agora. Davi sentiu todos os olhares sobre ele. A velha sensação de julgamento voltou, mas agora misturada com algo novo. Ele poderia falar, poderia dizer o nome de Lúcia, poderia acabar com a suspeita, mas também poderia acabar com aquilo que estava, finalmente, mudando sua vida. Ele respirou fundo. Eu estou aprendendo. A professora estreitou os olhos. Vamos ver até onde isso vai. Naquele fim de tarde, quando encontrou Lúcia, Davi parecia diferente. Não mais apenas um menino em transformação, mas alguém diante de uma decisão. Eles não vão parar. Ele disse. Lúcia olhou com atenção. E você? Ele segurou o caderno com mais força. Eu também não. Naquele momento, pela primeira vez, Davi não estava apenas tentando sobreviver na escola. Estava começando a enfrentar, e isso mudava completamente o jogo. Na manhã da grande prova final, o colégio Montserrat parecia diferente para Davi, embora tudo estivesse exatamente igual. O mesmo portão, os mesmos corredores, os mesmos rostos. Mas, dentro dele, algo estava em jogo como nunca antes. Não era mais apenas sobre acertar ou errar. Era sobre provar quem ele realmente era. A prova havia sido anunciada como decisiva. Segundo a professora de matemática e a coordenação, seria a avaliação definitiva para confirmar se o desempenho recente de Davi era legítimo. Uma forma elegante de dizer que ele estava sendo testado não apenas pelo conteúdo, mas pela própria honestidade. Se fosse mal, confirmaria a suspeita. Se fosse bem, mudaria tudo. Mas também havia um risco silencioso. Se ele travasse, se o medo voltasse, se tudo aquilo que estava começando a nascer dentro dele desmoronasse, não seria apenas mais uma nota ruim. Seria a confirmação de tudo que sempre disseram. Burro. Na noite anterior, Davi mal dormiu. Ficou virando de um lado para o outro, lembrando das palavras da professora, dos olhares dos colegas, da conversa na coordenação. Mas, no meio daquele turbilhão, também vieram as palavras de Lúcia. Transforma em imagem. Dá sentido antes de decorar. Você sabe. Só precisa acessar do seu jeito. Na manhã da prova, encontrou Lúcia antes de subir para a sala. Ela estava limpando o corredor lateral. Ela percebeu imediatamente o estado dele. Hoje é o dia, né? Ele assentiu. Eu estou com medo. Ela apoiou o pano no balde e se aproximou. Medo de quê? De esquecer tudo. Ela olhou firme nos olhos dele. Você não vai esquecer o que você entendeu. E se eu travar, então você respira e volta para o começo. Do seu jeito. Ele respirou fundo. E se eu errar? Ela deu um pequeno sorriso. Errar não te define. Desistir, sim. Davi ficou em silêncio por alguns segundos. E se der certo? Ela respondeu sem hesitar. Então ninguém mais vai poder dizer que não é você. O sinal tocou. Vai lá, ela disse. Davi caminhou até a sala com o coração acelerado. Sentou-se na carteira. A professora distribuiu as folhas com expressão séria.
Quero silêncio absoluto. Nada de perguntas. Hoje cada um mostra o que realmente sabe. Davi pegou a prova. As primeiras questões pareceram familiares. Equações, problemas, situações que, antes, o fariam travar imediatamente. Ele respirou fundo. Imaginou caixas. Imaginou pesos. Imaginou equilíbrio. Começou. A mão ainda tremia um pouco, mas não parava. Cada questão virava uma imagem. Cada cálculo ganhava forma. Na terceira questão, mais complexa, ele travou por alguns segundos. O velho medo tentou voltar. Você não consegue. Você vai errar. Você não sabe. Ele fechou os olhos por um instante e ouviu a voz de Lúcia. Dá sentido. Ele recomeçou. Transformou o problema em algo concreto, visual, que pudesse tocar, mesmo que só na mente. Resolveu. Seguiu. O tempo passou sem que ele percebesse. Quando terminou a última questão, olhou para o papel com uma sensação que nunca tinha experimentado. Não era dúvida, era consciência. Ele tinha feito. Entregou a prova e saiu em silêncio. Do lado de fora, respirou fundo como se tivesse acabado de atravessar algo enorme. Na saída, foi direto para Lúcia. Ela estava no mesmo lugar. E aí, ele demorou um segundo. Eu consegui. Ela não perguntou nota. Não perguntou detalhe. Apenas assentiu. Eu sabia. Mas os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Davi. Na escola, o clima estava diferente. Alguns colegas observavam mais. Outros cochichavam. A professora mantinha uma postura distante. Era como se todos esperassem uma revelação. Na quinta-feira, finalmente, as provas foram devolvidas. A professora entrou na sala com um maço de folhas na mão. Silêncio. Um a um. Foi chamando os nomes. As notas variavam, até que ela parou. Davi. A sala inteira se voltou para ele. Ele caminhou até a mesa. Ela olhou diretamente nos olhos dele antes de entregar a prova. 9,5. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia riso. Não havia deboche. Havia impacto. Davi pegou a folha com as mãos levemente trêmulas. Era real. Todas as questões resolvidas. Alguns pequenos erros, mas nada que apagasse o essencial. Ele tinha feito aquilo, sozinho, do jeito dele. A professora respirou fundo. Sente-se, mas não continuou a aula imediatamente. Em vez disso, falou diante da turma inteira. Eu preciso dizer algo. Os alunos ficaram atentos. Nos últimos dias, questionei o desempenho do Davi. Davi sentiu o corpo enrijecer. Mas essa prova deixa claro que eu estava errada. Um murmúrio percorreu a sala. Ele não apenas resolveu as questões corretamente, como demonstrou raciocínio consistente. A professora fez uma pausa. Davi, continue assim. Foi simples, direto, mas foi mais do que qualquer coisa que ele já tinha ouvido ali dentro. Quando voltou para o lugar, não havia risadas, não havia piadas, havia silêncio e, em alguns rostos, algo novo, respeito. Na saída, 2 colegas se aproximaram. Você realmente fez isso? Davi olhou para eles. Fiz. Como? Ele pensou por um segundo. Do meu jeito. Naquele fim de tarde, correu até Lúcia. Ela estava terminando de limpar o corredor. Ela olhou para ele antes mesmo de ele falar. Deu certo. Davi levantou a prova. 9,5. Lúcia pegou o papel, analisou com calma e depois olhou para ele. Você percebe o que isso significa? Ele assentiu. Que eu não sou burro. Ela sorriu. Nunca foi. Ele respirou fundo. Mas agora eles sabem. Lúcia devolveu a prova. Agora você também sabe. Davi ficou em silêncio por alguns segundos. E se não tivesse você? Ela balançou a cabeça de leve. Eu só te mostrei o caminho. Quem andou foi você. Naquele momento, Davi não era mais o menino que evitava levantar a cabeça. Não era mais o alvo fácil. Não era mais a piada pronta. Era alguém que tinha atravessado o próprio limite e voltado diferente. Mas, mesmo com a vitória, algo ainda estava por vir, porque nem todo mundo estava disposto a aceitar aquela mudança tão facilmente. E, às vezes, o maior teste não é provar que você consegue. É sustentar quem você se tornou quando o mundo tenta te colocar de volta no lugar antigo.
Nos dias que seguiram a prova, o ambiente no colégio mudou, mas não de forma simples. Para alguns, Davi passou a ser visto com respeito. Para outros, com desconfiança ainda maior. Por quê? Naquele mundo onde cada pessoa ocupava um lugar bem definido, alguém sair do papel que sempre ocupou era quase uma afronta silenciosa. Davi sentia isso nos olhares. Já não riam como antes, mas também não se aproximavam como iguais. Era como se eles estivessem em um espaço novo, ainda sem nome. Na aula de português, a professora Sônia devolveu uma nova atividade. Quando chegou a vez de Davi, parou por um instante ao lado da carteira dele. Leu sua redação. Levantou os olhos. Você está organizando melhor suas ideias. Davi assentiu. Obrigado. Ela fez um pequeno gesto de cabeça e seguiu. Foi discreto, mas foi reconhecimento. Na aula de matemática, o professor passou um exercício mais complexo no quadro. Desta vez, não chamou Davi com ironia. Chamou com intenção. Davi, quer tentar? A sala ficou em silêncio. Davi levantou-se, caminhou até a lousa e pegou o giz. Respirou, transformou, resolveu. Quando terminou, o professor olhou para o resultado, depois para ele. Correto, sem sarcasmo, sem dúvida, apenas correto. Davi voltou para o lugar sem correr, sem abaixar a cabeça, sem pedir desculpa por existir. Algo tinha sido definitivamente quebrado e reconstruído. Mas nem tudo se resolvia apenas com notas. Naquela semana, a coordenadora chamou Davi novamente. Ele entrou na sala já esperando algum novo questionamento. Mas desta vez, havia algo diferente no tom. Sentar. Davi. Ele sentou. Recebemos retorno dos seus professores. Ele ficou em silêncio. Seu desempenho melhorou de forma consistente. Sim, a coordenadora observou alguns papéis. E queremos entender melhor o que mudou. Davi pensou por alguns segundos. Eu comecei a aprender de outro jeito. Que jeito? Ele hesitou. Um jeito que faz sentido para mim. A coordenadora cruzou as mãos. Alguém te ajudou a descobrir isso. O silêncio voltou. Davi sabia que aquela pergunta voltaria. Sabia que, em algum momento, precisaria responder. Desta vez, ele não desviou. Sim. Quem? Ele respirou fundo. A Lúcia. A coordenadora franziu a testa. Lúcia, da limpeza? Sim. O silêncio que se seguiu não foi de julgamento imediato. Foi de surpresa. Ela te ensina? Ela me ajuda a entender. A coordenadora recostou-se na cadeira. E como exatamente ela faz isso? Davi explicou. Falou das imagens, das histórias, das formas de transformar conteúdo em algo concreto. Falou de como, pela primeira vez, conseguia pensar sem travar. A coordenadora ouviu tudo sem interromper. Ao final, fez apenas uma pergunta. E isso funciona para você? Davi respondeu sem hesitar. Funciona. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Tudo bem. Davi piscou, surpreso. Tudo bem? Desde que o aprendizado seja seu, o caminho pode ser diferente. Ele não esperava aquilo. Quando saiu da sala, sentiu algo novo. Não era apenas aceitação, era validação. Naquele mesmo dia, foi direto encontrar Lúcia. Preciso te contar uma coisa. Ela olhou para ele. Contou? Contei. E aí? Davi respirou fundo. Não deu problema. Ela sorriu de leve. Viu só. Mas tem mais. Ele fez uma pausa. Eles aceitaram. Lúcia ficou em silêncio por um segundo. Aceitaram você. Davi abaixou o olhar. E você? Ela não respondeu imediatamente. Só olhou para ele como no primeiro dia. Com calma, com respeito, com verdade. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Durante uma reunião pedagógica, a coordenadora trouxe o caso de Davi como exemplo. Não como problema, mas como descoberta. Falou sobre diferentes formas de aprendizagem. Sobre a importância de observar além das notas. Sobre inteligência que não se mede apenas em prova. E, pela primeira vez, alguém mencionou Lúcia não como funcionária invisível, mas como alguém que tinha percebido o que ninguém tinha visto. No fim do dia, a coordenadora chamou Lúcia. Ela entrou na sala com um uniforme simples, mãos ainda marcadas pelo trabalho. Recebemos um relato sobre você.
Lúcia ficou em silêncio. Você ajudou um aluno a aprender. Eu só mostrei um jeito diferente. A coordenadora a observou. Você já pensou em estudar educação? Lúcia respirou fundo. Já, mas a vida... A coordenadora interrompeu com suavidade. A vida não acabou. O silêncio que se formou foi diferente. Não era pesado. Era possibilidade. Na saída, Davi esperava por ela. E aí? Ela demorou um segundo. Talvez eu volte a estudar. Davi sorriu. Você já é professora. Ela devolveu o sorriso. Talvez agora o mundo também veja isso. Naquela tarde, Davi voltou para casa com um caderno na mochila, mas sem o peso que carregava antes. Sentou-se à mesa. Abriu a lição. Começou. Sem medo. Sem vergonha. Sem a voz constante dizendo que não era capaz. Na escola, os olhares continuaram existindo, mas já não definiam quem ele era, porque agora ele sabia. E isso ninguém podia tirar. Naquele mesmo lugar onde um dia foi chamado de burro, Davi havia descoberto algo que mudava tudo. Ele nunca foi o problema. Só nunca tinham ensinado do jeito certo. Se essa história tocou você de alguma forma, pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar sendo julgadas apenas porque ainda não foram compreendidas. Conte nos comentários. Você já se sentiu subestimado por alguém? E de onde você está assistindo essa história? Sua participação ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa ouvir. Até a próxima!